é o primeiro Hydra Talks, portanto não esperem que corra tudo bem. É já a primeira. Ah, ok, eu acho que vamos conseguir meter o Nuno. Aprovar. Diz que não é possível adicionar duas pessoas à minha transmissão ao mesmo tempo. Ora, esta é que eu não estava à espera. Vou aqui tentar aprovar o Nuno. E diz que não dá para adicionar o convidado. Estou a tentar. Nuno. Diz que não deixa adicionar o convidado. Opa. Estas modernices. Não sei se o Nuno vai conseguir entrar, se não, pronto, vai ser aqui um monólogo. Eu vou falando e vocês vão partilhando aí as vossas coisas desse lado. A ideia é ser. Esta ideia surgiu até do Nuno. A ideia é ser assim uma conversa descontraída sobre aquariofilia, sem pretensões, sem estar a promover a Hydra. Não é a ideia destes vídeos, não é isso. É mesmo partilharmos experiências, partilharmos o nosso gosto pelo hobby da aquariofilia, partilharmos informação, dúvidas que possamos ter e que possam ser interessantes de partilhar uns com os outros. E esperem aí. Ora, aí está o Nuno, já com o seu aquário ali com o background. Olá, Eu estás-me a tenho o meu ouvir? pequenino ali, tenho ali o meu pequenino, que agora ficou meio cortado. Pronto, não é bem o tamanho daquele, é um bocadinho mais pequenino só. Olha, É um bocadinho estás-me a mais ouvir, pequenino. Pedro? Não. Estou a ouvir perfeitamente, sim. Eu não te estou a ver. Eu não te estou a ver, não sei o que é que se passa aqui, mas pronto. Isto é a Ah, tecnologia, pá. epá, Vocês, pessoal, conseguem ver o Nuno e ouvir? não. A não ser que está aqui uma coisa para. Isto é para mudar a câmera. Não, não te estou a ver. Espera aí. O meu ecrã está dividido em dois. Estou-te a ver a ti e Pois o estou-me a meu ver a mim. também, só que eu só me vejo a mim próprio, a ti não te vejo. Ok. É uma coisa estranha, mas pronto, paciência, se for assim, Consegues ouvir, é o importante. consigo Deixa-me ver se ouvir. eu Eu aqui acho no estranho, é Facebook. isto. Acho estranho. Se no Facebook Mas consigo aqui aceder, mas não, estou a fazer pelo telefone, porque a qualidade da câmera é muito melhor. eu estou Estava a pelo tentar. telemóvel também, eu estou pelo telemóvel. Exato, a qualidade é muito melhor. Aqui a minha webcam não é Ah, grande coisa. ahm, Estava a ver aqui se conseguia acho fazer alguma coisa estranho. através do site. Ok, está aqui Mas o direto. Boa. E já consigo ver aqui os comentários no computador. sim, isso Espetacular. eu também vejo. Vejo o número de pessoas, vejo os comentários. Ok, boa. ahm, a imagem está a aparecer quadrada. Ok. É isso mesmo. Boa. Mas é estranho. Mas pronto, olha, eu fico a olhar para mim próprio. Sim, aqui eu no PC, por exemplo, tenho um lag bastante grande, está bastante mais lento. Pois, Então, é pessoal, como eu estranho. estava a dizer, já somos aqui 6, 8 pessoas, vamos aqui prosseguir. E como eu estava a dizer, a ideia foi do Nunes, fazermos aqui um pequeno direto a falar da aquariofilia, e arranjei este nome do Hydra Talks, que depois acabei por maturar a ideia e parece muito bom. Conseguimos ter aqui um espaço de partilha, possamos falar, conversar e partilhar experiências. Um, e é isto. Hoje estou aqui com o Nuno. Poderei ter também mais convidados se isto evoluir e se houver visualizações. Posso arranjar aí uns Exato. convidados interessantes. Vocês também podem sugerir depois aqui nos comentários. Olá, Marta. Depois aqui nos Olá, comentários Marta. também aqui do direto podem sugerir temas que se queiram ver debatidos, que queiram falar, que queiram conversar. E a gente vai aqui tentar com alguma regularidade fazer o Hydra Talks. Conta-me Exato. coisas, Nuno. Estou a ver aí o aquário e parece-me estar bastante bem. Epá, este aquário é um mistério. Não, mas tá bom. Isto tem aqui algumas BBA pelo meio, Mas se não em disseres nada, termos ninguém de. consegue ver. Isso está aí Pois, disfarçado. exato. Em termos de alga, sabes que a malta vai sempre à caça da alga e eu não sou nenhuma exceção à regra. Sim, sim. Mas, mas nesse aspecto já estou muito mais relaxado, digamos assim. Mas sim, tu tens o Nano, não é? E eu tenho o Mega. Tens o Mega. Mas Exato. está bem fixe. As plantas estão com ótimo Tá. aspecto. Ah, Ahm, Aconteceram aqui algumas coisas interessantes e não era bem por aí que eventualmente iríamos começar, mas desde que eu deixei de ter a água verde,
isto foi uma explosão de plantas e foi uma explosão, ou seja, mas começaram aqui a aparecer outras algas, mas lá está, enquanto não tiver tudo controlado e não houver assim chatices, está tudo bem. O que importa é as plantas estarem saudáveis. Exato. Isso é que importa. Às vezes é Mas, um bocadinho o que eu noto, às vezes em clientes vêm falar comigo, ou pessoas que me vêm tirar dúvidas, sim. que andam sempre à procura do aquário perfeito. É aquele que Pois, vê no YouTube, estás a ver, perfeito, no- sem no- algas, nós sem iríamos, tudo. exato, nós iríamos acabar vamos acabar por chegar aí, porque eu próprio, quando comecei logo com referências, como por exemplo a Green Aqua, a Aquarium Co-op, etc, etc, etc. Exato. E para mim essa era a referência de um aquário perfeito e que o aquário só está bom se não tiver algas, etc, etc, etc. Pá, com o tempo fui progressivamente fui mudando essa perspectiva. Aliás, eu costumo pensar em jeito de brincadeira que, hum, que eu passei pelas fases todas. Ou seja, neste momento eu acho que já tive as algas todas, se não me engano. Faz Já devo parte ter da tido. coleção, não é? São cartas para a coleção. Pronto, já tive as algas todas, já percebi quando é que aparecem, em que situações é que aparecem, porque é que estão a aparecer, e eu acho, aliás, que esse é um pormenor interessante, depois podemos falar aqui, que eu passei também por isso, mas a maior parte da malta, eu acho que o problema não é as algas, é não entenderem porque é que apareceram aquelas algas. Porque se tu perceber porque é que elas apareceram, qual foi a causa delas, facilmente as algas, passado 2, 3 semanas, vão embora outra vez. É preciso já de entender a causa. A Exatamente. questão está aí. Não, é A muito quest- importante o que tu estás a dizer, porque geralmente isto não se passa só na aquariofilia, não é? Hoje em dia Sim, somos uma sociedade muito imediata e então o nosso propósito, não é? O nosso objetivo é sempre, ok, apareceu uma algas, eu daqui a 2 dias já não quero ter nada. exato. É sempre a solução rápida, não é? Eu vou aplicar Eu, este produto e mato as algas todas. sim, E isso é o que eu digo sempre à malta, e mesmo recomendando o líquido carbon, que funciona bem contra as algas, é o que eu digo, enquanto não resolveres a causa, o problema vai ser recorrente, porque as algas que estás a exatamente. matar hoje vão ter as condições para voltar a aparecer. Ah, Exatamente. Aliás, eu até brinco contigo às vezes com isso de que a malta parece um bocadinho viciada nesse produto e eu percebo, e atenção que aqui vou falar sem, sem claro, tranquilo. complicações, eu percebo que de um lado de um vendedor haja interesse em vender um produto, como é óbvio, e isso não é mistério nenhum para ninguém, Claro. mas decretar num produto destes o antídoto anti-algas, eu acho que não é boa política, porque inevitavelmente tu vais estar constantemente a pôr esse produto no aquário e nunca vais, acima de tudo, entender porque é que aquilo está a acontecer. Ou seja, o produto que tu tens o Liquid Carbon é espetacular para algum tipo de questões em que pá, está ali a chatear naquele ponto, eu vou lá, meto um bocadinho ehm, e naquele ponto em específico fica resolvido. Por exemplo, no outro aquário que eu tenho ali, que é o meu de origem, digamos assim, nas pedras eu tenho BBA. E neste momento não me chateia muito porque já relaxei um bocadinho. Mas se me apetecer, chego lá, meto um bocadinho do produto, aquilo mata, passado 2 ou 3 dias, provavelmente só daqui por um mês e tal, é que volta ali a aparecer qualquer coisinha. Mas acho que é mais nesse sentido, não o despejar um frasco inteiro dentro do aquário à espera que o aquário fique todo sem algas, não é? Não, isso é o que eu digo sempre, e sabes que eu já me conheço há Sim, algum tempo nestas coisas, eu exato. sou, eu sou muito honesto e sou muito sincero, Sim, pá, o produto resulta, mas não é um milagre, não é? E é exatamente. o que eu explico sempre, e por isso é que também às vezes, ou seja, também para além de vender o produto, eu tento sempre perceber o que é que está a acontecer, não é? Sim, Às vezes digo, pá, olha, o teu filtro é insuficiente, ou estás com uma janela aí muito perto e vais levar com luz direta e isso vai acontecer sim, sempre. exato. Pá, nessas coisas, claro que o meu objetivo é vender, mas mais do que vender é aconselhar, e acho que também é por aí que a Exato. Hydra, a Hydra tem feito sucesso. Exatamente. Agora, também Olha, eu tenho tenho. clientes Fala. que têm resistência a mudar. Imagina, Sim, eu digo a um cliente: olha, tens essas BBAs, pá, porque tens 50 peixes grandes num aquário de 100 litros. Pá, não vai dar. Tens uma carga biológica gigante
e esse teu filtro, esse teu aquário nunca vai conseguir estar equilibrado. exatamente, É pá, mas exatamente. tenho um amigo meu que também tem estes peixes todos e o aquário está fixe. Assim, é pá, ok, estou-te a dizer que esta é a causa, não é? Agora, se quiser resolver a causa, para mim é esta, é a minha opinião. Ah, se quiseres Olha, continuar a ter aulas toda a vida, sim, tudo bem, não é? eu acho que um dos problemas, e tu falaste uma coisa muito importante, que é as pessoas compararem o, o aquário delas com o aquário de outras pessoas. E se há coisa que eu também aprendi nisto é que literalmente cada aquário é um aquário. Ou seja, não é porque o outro tem aquilo ou deixa de ter aquilo que no meu vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, com a luz. Imagina, nós os dois temos a mesma calha de luz, mas temos volumes de água diferentes. Então isso inevitavelmente vai mudar tudo. Não há a calha é a mesma marca, é o mesmo watts, etc, etc. E vai mudar tudo. Portanto, aliás, eu tenho aqui a parte engraçada disto tudo é que eu tenho dois aquários com os mesmos litros e não foi de propósito. Portanto, é uma diferença, acho que 10, 15 litros por aí. Pronto, a diferença é essa. A luz também é praticamente a mesma coisa. E um aquário não tem nada a ver com o outro. Nada. Não tem nada a ver com o Sim, outro. sim, na É prática, uma... cada vez que nós construímos um aquário, estamos a criar ali um microecossistema, não é? Portanto, Exato, exatamente. é único. Claro que eu sei Exato. que se tiver uma boa filtragem, isso resulta Sim, bem em todos os aquários. Eu se meter CO2 no aquário, eu sei que em todos os aquários, se tiverem CO2, as plantas vão crescer melhor. Ou seja, há exatamente. aquelas regras básicas, não é? Mas mesmo a nível de dosagens e tudo de fertilização, eu recomendo uma dosagem média, mas depois há aquários que vão Sim, exigir mais ferro, outros vão exigir mais nitratos, outros sim, têm mais peixes, vão exigir menos. sim. Cada aquário vai ser único. E eu acho que as pessoas às vezes acham que isto é um bocadinho. É muito tabela. É tipo, são Sim, 100 exato. litros, são estes Exato. peixes, pá, isto vai correr bem. Aí não é de todo assim. E é o que eu digo: podes Exatamente. ter dois aquários lado a lado, plantar as mesmas plantas, terem a mesma Sim. luz e haver um que se safa melhor do que o outro. Ou as plantas crescem melhor num lado do que no outro. E às vezes não A há grande justificação do porquê disso sim. acontecer. Ah, Eu acho que há uma coisa interessante não é nos aquários, é sobre os aquários, que é, nos aquários existem uma espécie de duas realidades, que é aquilo que nós vemos, as plantas, os peixes, a luz, aquilo que nós vemos, literalmente, o que está lá dentro, mas depois ao lado da biologia a acontecer, as bactérias, os micro-organismos, etc, etc, etc. E tu que és muito mais dessa área que eu, há um mundo a acontecer dentro do aquário que nós não vemos. Nós pura e simplesmente não vemos. yeah. Não vemos como é que está a interagir, as reações que estão a acontecer, etc, etc. E é muito disso que faz um aquário ser diferente do outro, mesmo tendo o mesmo volume, plantas parecidas, etc. O que é que tens a dizer sobre isso? Que tu és mais especialista nisso que eu. Não, pá, como sabes, a minha área é mais na parte humana, não é? Exato. Por exemplo, geralmente faço sempre paralelismos ou analogias com isso. Mas se fores a imaginar, nós também na nossa realidade temos um mundo completamente invisível, não é? Temos milhões de Sim, bactérias a viver na nossa pele, sim, temos uma flora intestinal que faz 80% do nosso sistema imunitário e que é único, é tipo bilhete de identidade, não há dois iguais, não é? Se formos exatamente. analisar a flora bacteriana de 1 milhão de pessoas, todas elas vão ser ligeiramente diferentes. E no filtro acaba por se expressar a mesma coisa, por circunstâncias do pH, do KH, dos nutrientes, das plantas que se vão dissolvendo na água. Sim, Acaba por ser exato. sempre um ecossistema único. E nem só no filtro, também dentro do próprio aquário, Sim, sim. haver zonas, haver zonas de, uma das coisas que eu acho, quer dizer, agora acho giro, mas até há pouco tempo não achava nada giro, que é as cianobactérias. Eu acho interessante a cianobactéria, ela aparece em sítios específicos. E onde ela aparece, eu já fico a saber que ali é uma zona onde há muito menos oxigênio em circulação. Então eu vou lá e tento arejar um bocadinho ou algo assim do género. Ou seja, estes processos também nos ensinam de alguma forma o que é que está a passar dentro do aquário e as zonas, etc. Imagina, Acho. eu, por exemplo, no meu aquário, naquele grande Sim, grande, de 100 litros, sim. né? É mesmo, só Exato, tem menos. exato. Imagina, as cianobactérias aparecem sempre no mesmo sítio, que Sim, é por detrás do difusor de CO2, onde o sim. relevado está tão compacto que a água não passa lá. As plantas estão Exato, a exato. bloquear.
e aquela zona apanha-me luz, apanha sol diretamente da janela. Portanto, eu exato. sei que ali há pouca circulação de água. E eu sei que quando deixo as plantas crescer muito altas e que começam a tapar o fluxo A de luz. água, Ah, pá, sim, sim, é sim. certinho. A água não chega lá, não é oxigenada. Exato. Portanto, é cianobactérias de certeza. E é muito engraçado que eu às vezes dou outro exemplo também, porque às vezes a maior parte das pessoas fala comigo por mensagem, né? E às vezes é difícil estar a Sim, explicar certas coisas, não é? sim, Às vezes a nível da acumulação de detritos no aquário, não sei o que, eu dou sempre o sim. exemplo. Imagina, na tua rua, no outono, quando está vento, as folhas acumulam sempre num sítio, não é? Porque Exato. conforme a aerodinâmica ali da rua, as folhas que caem das árvores acumulam sempre num sítio. Por Sim, isso, no caso do aquário, neste caso, não é a aerodinâmica, é a hidrodinâmica, o lixo do aquário, os restos de peixes, os restos sim, de comida dos peixes, os cocós dos peixes, vão-se acumular sempre no mesmo sítio. E por isso aquela sim, zona vai ser exato. sempre crítica a nível de algas, porque dificilmente temos uma circulação uniforme por todo o aquário. Ou então, por vezes, quando criamos um aquário, o próprio hardscaping acaba por tapar parte do fluxo de Exato, água e exato, acabamos por bloquear ali. Eu já tive um exatamente. cliente, por exemplo, o aquário até estava bastante fixe, só que ele tinha feito Sim, aquilo de maneira a que o tronco era tão alto e estava mesmo na direção da saída da água. Pá, aquele exato. aquário não tinha hipótese, porque ele se remudasse o filtro para o outro lado ia bater no outro tronco que estava do outro lado. Pá, e aquilo ali Exato. nunca ia ter grande diferença, não é? É mesmo Exatamente. uma limitação da Sim. configuração do aquário. E isso é uma coisa que no aquascaping também se tem em conta, não é? Acaba por ser a circulação, ou às vezes há mais que um filtro para conseguir combater essas zonas mortas de circulação de Mortas, água. exato. Um, Eu no outro aquário, a parte de trás, digamos assim, ela tem uma planta que é muito volumosa, que agora não me lembro do nome de cor, mas é das chamadas low-tech. Um, e a água lá atrás não, pá, circula, mas muito, muito, muito devagarinho. Então eu percebo claramente que o aquário está dividido em dois. Tem a parte em que não tem tanta circulação e a parte que tem circulação. E percebe-se na configuração do aquário o que acontece por essas duas situações. Mas como é uma coisa que está controlada, digamos assim, eu sei o que está a passar ali, não me chateia muito. Mas, por exemplo, neste, que é mais comprido, que tem 1,40 m, eu cheguei agora a pôr um segundo yeah. filtro, que é para obrigar a água a misturar, o CO2 a andar por todo o lado, etc, etc, porque sentia um bocadinho a necessidade de ter isso. É óbvio que assim, depois há outras questões, que é se há disponibilidade financeira para isso ou não, mas Essa também é uma questão interessante para falarmos para da parte financeira, não é? Pronto. Olha, eu tinha sugerido, aliás, antes de entrarmos para aqui, eu ainda só estou a ver o que se passou há bocadinho. Para mim só estão 4 pessoas, não sei se estão mais ou não. E Agora parou estão tudo. 7, já tiveram 10, já tiveram 11, Pronto. a malta Mas para vai mim entrando parou cedo. tudo. O aquário daqui por um bocadinho vai desligar a luz. Quando ele desligar, se não te importares, eu vou sair do direto rapidamente só para ir à aplicação e ligar a luz e depois Ok, volto a pedir para entrar. Pronto. tranquilo, tranquilo. Aproveito já para dizer isto. Mas achava interessante falar desde o início agora. Desde quando, por exemplo, quando eu falei contigo a primeira vez na net, que não sei se te lembras como é que foi, mas pensando agora foi engraçado, porque eu na altura estava com um problema qualquer, achava que percebia de aquários, eu não percebia, e estava com um problema qualquer. Tu respondeste num grupo, foi num grupo qualquer, tu Sim. respondeste e eu perguntei-te, tá bem, mas o que é que o teu produto faz de melhor que o produto da Sicam, por exemplo? E tu foste lá e respondeste, argumentaste Não, não, e, não, e, faço e- ideia já. pronto, Já mas foram eu muitos tenho, comentários. a minha memória é muito tramada. Ahm, Tu respondeste e o que eu achei piada não foi concretamente o teu produto ser melhor ou não, ou o que seja, foi o como tu respondeste. Ou seja, não te limitaste a dizer, eu tenho aqui um produto que faz isto, isto e isto, mas o facto de tu automaticamente teres começado logo a explicar o que é que se podia estar a passar e perguntar-me o que é que estava a passar, etc, etc, etc. E foi isso que fez com que eu a seguir, deixa-me cá ver o que é que este gajo tem que então que possa ser interessante.
E foi assim que acabei por depois continuar a falar contigo e tudo mais. Ahm, foi engraçado por isso. A partir daí, como é óbvio, havia um match entre o eu ter problemas, ou seja, eu só tinha problemas e tu tinhas as soluções todas. Então, basicamente, ajudavas-me em tudo. Foi engraçado isso, pronto, foi um pequeno à Pá, parte. desculpa interromper, Sim, é sim, como eu estava a dizer, é como estes vídeos, é claro que vamos falar da sim, Hydra porque eu sou a Hydra, não é? É normal. sim, Mas mesmo nos comentários que eu faço no Facebook, às vezes sim, nem sequer recomendo os meus produtos, ou muitas vezes recomendo nem usar produtos nenhuns, ou sei lá, sim, não imaginas a quantidade de malta que me vem perguntar ou pedir ajuda que usa de fertilizantes da Trópica, ou da sim, CHM, ou de outra marca sim, qualquer. Pá, eu não sim, vou deixar de exato. ajudar, eu não vou dizer, olha, deita fora os que tens e usas os Eh, meus. Eu Claro, tento sempre eh, ajudar, quer usem ou não. E muitas sim, vezes vêm falar comigo e dizem: Ah, pá, desculpa, estar-te a incomodar, é que eu não uso os teus produtos, mas sim, tenho aqui um problema e queria ver se tu conseguias ajudar. Tá, sim, super tranquilo, não tens que usar os meus produtos para eu te ajudar, nem para eu te exato, dar os meus pareceres. Às vezes dá para usar o que eles têm em casa, outras vezes não dá de todo porque não está minimamente adequado. Ou então nem precisam de produto nenhum, precisam só de. Pá, tem um filtro do chinês no aquário de 100 sim, litros e precisam de um filtro externo, porque aquilo não está a correr bem. Pronto, e exato, mais valia ser Hydra, que só gastavam se calhar 20 euros no sítio de exato, comprar um sim, filtro de 150. Opa, mas sim, se a solução é essa, não é? De todo, e é o que eu tenho, pá, e tenho falado com imensos vendedores e imensos lojistas, de todo nós devemos prejudicar a nossa imagem ou a imagem de uma marca, de uma loja, para tentar vender um frasco de 10 euros. E por aí ficar tipo com a imagem manchada ou a pessoa ficar a sim, achar que foi enganada. Isso não faz sentido nenhum. exatamente. Mas não. O Jorge estava aqui a fazer uma pergunta se os peixes aceitam bem o fluxo de água pelo aquário. É assim, no meu caso. Eu não vejo vestígios do contrário, ou seja, os peixes andam pelo aquário, andam pelas partes onde conseguem andar e fazem a sua vida, digamos assim, Sim. normal. Não vejo sinais de outra coisa, digamos Stress. assim. Sim. Epá, eu tinha aqui uma pergunta Deixa-me só pergunta, responder ao Jorge. sim, Ah, sim, é assim, na prática, há certas espécies de peixe que vivem ou que originalmente vêm de águas mais agitadas. sim, Ok? Vêm exato, de rios que têm uma corrente mais forte. Há peixes que, por regra, gostam de águas mais paradas. Por exemplo, os betas, são peixes que gostam de águas mais paradas. exato, exato. O que é que pode acontecer? É possível haver um excesso de fluxo de água no aquário se isso causar stress aos peixes. Ok? Ou seja, Exato. imagina, também já vi malta que é completamente ali overpower e os peixes, coitados, estão sempre a nadar para tentar ficar no sítio, eles estão a ter Pois, a um questão é desgaste essa. gigante, não é? A Ou questão é seja, essa, é o exato. equivalente a nós estarmos sempre a tentar a correr sempre o dia todo para chegar a algum lado. Com vento, levas Exatamente. com vento a toda a hora. Levar Exato, com o vento na cara, não é? exato. Portanto, pode haver excesso de fluxo de água. Sim, Eu entendo por fluxo a corrente que o filtro está a causar. sim, o Imagina, outflow, eu exatamente. posso num aquário de 80 litros ter um débito de água de 1800 litros por hora, mas posso ter uma lily pipe ou algum sistema que me difunda a pressão da água e a água Sim, esteja mais calma. Depois temos aqui o Hugo Souza a dizer: e se o externo for chinês? Se o filtro externo for chinês? Realmente é uma discriminação que eu estou a fazer. E para vos exato. dizer, o meu filtro externo tem 5 ou 6 anos. Era o filtro externo mais barato que a Amazon tinha, com os 1000 litros por hora que eu queria. Aquela bomba que faz o. Depois das TPAs que puxa a água, né? Aqueles que têm aquele botão ou aquela manivela para fazer o start do filtro. Já ficou a deitar água, eu desmontei-o, colei essa tampa com silicone e o aquário está lá há 2 anos a funcionar, colado com silicone. Portanto, não, Pois, quando eu digo exato. o filtro do chinês é um filtro a bastas capacidades, porque o meu filtro é do mais barato que havia e está ali a funcionar espetacular. Exato. Eu estava há um bocadinho a falar da questão dos peixes. Duas coisas interessantes. Por exemplo, no meu aquário, eu só tenho escalares aqui. Quer dizer, tenho ali um plato e um molly. Acho que é molly. Está aqui em cima, acho eu. É um Aqui, molde, por sim. aqui.
acelerador. Exato. O resto é só escalares agora. E eu acho uma coisa engraçada é que eles brincam com a corrente de água. Ou seja, eu tenho um fluxo daqui para aqui, à frente, e lá atrás é ao contrário. Eu vejo frequentemente a virem para aqui, vão com o fluxo de água, dão a volta ao aquário, voltam para aqui, deixam-se ir com o fluxo de água e andam sempre nesta brincadeira. É óbvio que eles não estão a brincar, digamos Sim, assim, sim. conscientemente, Os gajos têm um parque mas vejo aquático mesmo. grátis, pá, é de aproveitar. Exato. Não, mas eu vejo mesmo a fazer isso, ou seja, vão para ali, param de nadar, deixam-se ir por aqui, nesta direção, deixam-se ir e fazem esta brincadeira. Uma outra coisa, estava a falar dos peixes. E atenção que não é a minha especialidade, mas por uma questão de lógica eu vejo aí um ponto interessante, que é os peixes que nós compramos em loja, eles foram criados em ambiente controlado. Eles não vieram dos rios, etc. Ainda que, Sim, em termos de evolução biológica, digamos assim, eles têm as características para determinado tipo de ambiente. Mas os peixes que nós compramos nas lojas não vêm diretamente de um rio. Portanto, eles já vêm habituados à água mais calminha, etc, etc. sim, Ou não? Ou estou a sim. dizer algo mais neira? Não, não, não. Todo. Eu por acaso fiz sim, fiz um vídeo que vai Sim, ser lançado amanhã por sim, volta das 6 e tal, mais ou sim, menos. Eu por acaso falo nisso. Porquê? Quando vemos na internet, imagina, o peixe X vive numa água com pH de 6 e o KH tem que ser entre isto e isto sim, e a dureza tem sim. que ser entre 7 e 8. E, isso na prática, essa informação é a informação que foi retirada do habitat natural do peixe. Exatamente. Mas imagina, o peixe que tu compras na loja, se calhar já está na geração 50 ou 60, Exato, exato. criado na Tailândia em água a 27 graus, e a água macia, e que não é trocada, e que não é limpa, e não sei o quê. Ou seja, claro que do ponto de vista biológico, as características genéticas do peixe mantêm-se, mas Sim, também se vão adaptando à realidade. E como os peixes, ao contrário de nós, têm gerações muito curtas, não é? sim, Acabam por se ir adaptando também às condições em que são criados. Eu, por acaso, no vídeo falo isso em relação aos camarões, também têm sim, aqueles parâmetros mais exigentes a nível de sim, GH, a nível de sim, pH, exato, mas exato, na exato. prática lá está. Se o criador que cria os peixes cria neocaridinas a um GH de 8 ou de 9, se ele já Sim. vai na geração 10, 20, 30, porque eles reproduzem-se muito, provavelmente aqueles peixes são super felizes com um GH de 9. Sim, Quando se fosse para a eles já questão, estar entre o 6 e o 8, a ou questão é que estar entre o também 6. não vais andar nos opostos, isto é, imaginemos, tens um Tens peixe uma que baliza, não é? biologicamente está programado para um pH de 5 e te lo metem num pH de Sim, 8. Também, sim. não é muito sensato também fazer isso, não é? Por isso Digo é que eu. também é importante a gente escolher as espécies, não é? E Exatamente, informar-se das espécies. exatamente. Hoje em Olha, dia, diz. hoje em dia também acho que é assim, quem está a começar na aquariofilia, que quem quer aprender, quem quer ter um aquário minimamente saudável, tem uma grande vantagem face a 20 anos atrás, em que a internet era muito rudimentar e não tinhas acesso à Não havia informação tanta com esta facilidade. informação. Não é? Exato, Ou ias à exatamente. biblioteca ler um livro, que se calhar nem havia livros, ou só havia Sim, inglês. A gente sim, agora no nosso bolso tem o mundo à nossa disposição. exato, Né? Até exato, podes ir, imagina, agora a inteligência artificial, vais ao chat GPT e dizes: quero que me arranjes aí 5 espécies de peixes que exato. sejam compatíveis umas com as outras e que tenham mais ou menos, vivam felizes nos mesmos parâmetros de água. E ele vai buscar a informação e diz: olha, para o teu aquário tem estes parâmetros, podes escolher esta espécie. Às Sim, vezes é muita gente se informar. Outro problema da internet é que há muita informação, mas também há muita desinformação. a É questão é que tu normal. só vais começar a perceber, a conseguir filtrar isso quando também começares a entender um bocadinho do que está envolvido. E por falar nisso, eu coloquei-te esta questão hoje ou ainda ontem e tu achaste piada. Por que não começarmos então por aquilo que é um aquário, na verdade? E ir caminhando a construir a ideia até chegarmos ao porquê é que metemos aquele peixe, porquê é que metemos aquela planta, porquê é que escolhemos ia ser setup, mas na verdade é configuração, pronto. Ou seja, falámos um bocadinho sobre isso precisamente do pá, o que é um aquário. Ahm,
as pessoas que não, que provavelmente há aqui mais pessoas que já têm aquários e já andam um bocadinho de volta disto ou mais, mas quando eu me questionei sobre isto do que é um aquário, parece óbvio, então, um aquário é um recipiente de vidro com água lá dentro, onde tu metes eventualmente plantas, mas que à partida garantidamente vai ter peixe, com um filtro, com não sei o quê, e isto é um aquário. Pronto, mas a questão que eu coloco é porque é que no aquário Ahm, tu metes, por exemplo, os peixes que estão aqui, não metes os peixes ditos de água fria. Porque é que tens que meter um termostato? Porque é que tens que meter um determinado filtro com determinada capacidade e etc, etc? Ou seja, porque essa construção toda? Consegues, não é responder a isso, mas pegar nessa ideia e ir em frente? Sim, ou seja, na prática, o que é um aquário? Se formos ver do ponto de vista mais pragmático, sim, é um Sim. recipiente de vidro com água, com peixe. Ah, do ponto de vista assim mais filosófico. Na prática, o aquário é termos um bocadinho da natureza recriada na nossa casa, não é? Sim, Ah, isso, acho que o aquário nesse aspecto é um bocadinho único, porque imagina, eu posso ter um cão ou ter um gato, mas ele nunca está no seu ambiente natural. sim, Está em quatro paredes, com chão de madeira ou de azulejo, não está no seu habitat natural. Posso ter um hamster. O hamster está ali numa gaiola feita de plástico, com uma rodinha e com os tubos de plástico a imitar o que quer que seja. O sim. aquário dá-nos esta possibilidade de conseguirmos um aquário bem feito e bem planeado, não é? De recriar o mais próximo do que os peixes costumam Mas, viver. mas tu disseste uma coisa importante, que é um aquário bem feito e bem planeado. Vamos pensar numa pessoa que está a começar e que não sabe nada disso, tal e qual como nós ao início quando começámos, não sabe que peixe é que é indicado para ali, nem sequer sabe o que é o pH, quanto mais, nem o KH, muito menos, Sim. etc, etc. Ahm, e aquilo que, pá, sem censura, não é sem censura, sem julgamento. Vemos muito isso nos fóruns, que as pessoas veem que querem um aquário, pegam em meia dúzia de peixes que acham bonitos, se calhar eventualmente numa outra planta, metem-no dentro do recipiente de vidro ao qual nós chamamos aquário, está ali, está bom, passado um mês ou dois, começam a haver problemas, ou eventualmente algum tipo de doença nos peixes, ou as plantas a definhar, e depois vão para os fóruns perguntar o que é que se passa, etc. Atenção que eu não estou a julgar, estou só a questionar a situação. Isso é uma Ou seja, combinação entre querer ter uma coisa sem aprender um bocadinho antes sobre ela, não é? por exemplo, nós queremos ter um gato, ou queremos ter um cão. Têm comportamentos completamente diferentes e necessidades completamente Sim. diferentes. E Será provavelmente sensato. vais pesquisar a raça, vais pesquisar as características, vais pesquisar o que é que ele come, Exatamente, quais as necessidades exatamente. básicas dele, não é? É assim, Ou se... diz. imagina, um aquário, às vezes tenho clientes que me dizem, o que é que eu devo fazer? Eu quero ter um aquário, o que é que eu devo fazer? Isso, opa, depende do teu objetivo. Imagina, tu podes ser feliz com um aquário de 10 litros, como eu tenho este aqui ao lado, com um Sim, beta e com um tronco. Pode ser o teu objetivo de aquário, não tens que ir mais longe que isso. sim, O exato. teu objetivo pode ser teres um aquário plantado porque viste um vídeo no YouTube que é espetacular. Ok, qual é o teu objetivo? É ter um aquário plantado? Não, o meu objetivo é só ter uns peixinhos de água fria porque o meu filho gosta de olhar para eles. Tudo bem, Exato. arranjas um aquário, faz as condições mínimas e depois um peixe. Agora, o que é que eu às vezes também noto? E aqui entramos um bocadinho na parte mais financeira da Sim, coisa, que é, sim. eu vi um aquário num vídeo no YouTube que está lindo. E eu quero ter um aquário igual àquele, mas quero gastar tipo 200 euros. Se for aqueles a gruir na água, é complicado. Pá, não dá. E é isso que eu digo ao pessoal. E imagina, às vezes tem clientes que chegam e dizem: Olha, tenho um aquário de 600 litros, que calha que eu ponho aqui para ter um plantado fixe, mas não quer gastar muito dinheiro. Disse: "Opá, se tu não queres gastar muito dinheiro, o primeiro passo é não teres um aquário de 600 litros. Exato, Porquê? exato. Porque, olha, aquário de 600 litros, à partida vais precisar de dois filtros externos. Ou mais. Vais precisar, ou mais, vais precisar de, sei lá, 50 litros ou 100 litros de substrato fértil, se queres ter um plantado com CO2. Prepara-te já para uma botija de 5 quilos e tens de ter um filtro inline.
Uma calha são 600 litros, portanto, se fizermos 0,5 watts por litro, isso vai dar mais ou menos uns 300 watts de luz. É pá, Exato. 300 watts de luz, mas isso nem há calhas com tantas luzes, com tanta potência. Pois, se calhar temos que ter Exatamente. duas ou três. Exatamente. É pá, mas isso é impossível, isso é muito caro. Ou seja, queres ter um aquário de 6 litros, de 600 litros, se calhar não podes ter um plantado com CO2. Se calhar tens de ter um plantado com areia e uma plantinha num canto, ou uma plantinha no outro, ou um tronco gigante para fazer ali um ar mais natural. Eu acho que muitas vezes há essa falta de noção da realidade que, esta é a minha opinião, eu se quero ter um Sim. aquário bem feito, plantado, que é a minha especialidade, portanto falarei sempre mais de plantados. Sim, exato, Um exato. plantado com CO2, plantas vermelhas, de crescimento rápido, plantas exigentes, raras, que tu viste super bonitas. Mas não tens um aquário de 50 litros, uma boa calha, com substrato, com CO2, tudo ali a funcionar bem, do que teres um aquário de 200 litros, em que depois não queres gastar dinheiro para ter as melhores condições para o sucesso e vais estar sempre frustrado. Pois, porque a questão aí acaba por ser atual reduzidos. E aí o volume de água está diretamente implicado, É porque ao teres um proporcional. aquário mais, Ou seja, é mais, proporcional. sim, Não há como fugir com um aquário com mais litros, vai gastar mais água, mais luz, filtro mais caro, mais substrato, mais plantas para encher o aquário, vais gastar muito mais fertilizantes por mês. o sistema é muito mais denso, é muito mais complexo. Eu por acaso vejo isso cá em casa. Eu tenho ali um pequenininho também, mas vejo isso que efetivamente é óbvio que agora se começasse, começaria com se calhar só de 100 litros, mas também eu antes de saber isso não sabia, Sim, portanto agora é fácil falar. Eh, mas é isso, para quem está a começar. É sempre preferível começar por uma coisa mais pequena e até mesmo para ir entendendo ahm, os problemas que vão acontecendo, porque eu também acredito, agora neste momento acredito que ninguém consegue, não é dominar aqui, dominar tendo em conta que estamos a falar da natureza é um bocadinho sim, consegue complexo. Ah, compreendê-la e agir de Exatamente, acordo. exatamente, é compreender, a palavra certa é essa, Yeah. compreender. Para compreender as coisas que se vão passando, inevitavelmente tens de passar por elas. Porque se te forem dizendo, olha, faz isto, faz aquilo, faz não sei o quê, como é que preciso de não sei o quê, o que é que quero fazer não sei o quê, aliás, o que é que eu preciso? Vais precisar imagina, cerca de 6 centímetros de altura para substrato aí, em princípio. E a pessoa vai e faz aquilo. Só que faz aquilo sem saber porque é que o está a fazer. E a partir do momento em que a pessoa começa a entender porque é que está a fazer, começa a ter vamos chamar assim, maior domínio sobre, sobre isso. Por exemplo, uma das coisas sobre o substrato que eu aprendi, com o tempo, é precisamente para a maior parte das plantas, no mínimo 6 centímetros. Porque se tu quiseres pôr, por exemplo, uma Eleocaris, a relva do aquário, como eu costumo dizer, no substrato, tens duas uma, ou já tens muita experiência, ou estar a pôr lá a raizinha pequenininha, numa coisinha assim desta altura, Vai tudo se muito tiver bem. lá, se tiver peixes que te andam a comer o, as algasitas que vão aparecendo e etc., vão-te levantar tudo. Sim, Portanto, tu tens que enterrar bem. Até isso, até a altura do substrato, tem que ser pensado. Pá, agora a questão, na minha perspectiva, é que inevitavelmente ninguém começa a saber isto tudo. Por isso é que é claro, a importante, pessoa vai aprendendo. exato, é importante, que eu até escrevi aqui, que na montagem do aquário, ou melhor, nesta coisa do que é um aquário na verdade a determinada altura é um sistema complexo, onde tem várias variáveis envolvidas e quase que funciona como uma sinfonia. Sim, sim, E a parte chata é que a sinfonia, à partida, tem que funcionar, não é de uma forma perfeita, porque isso também é muito complicado, mas tem que estar ali muito bem ajustado, porque muitas das vezes qualquer pormenor que saia daquela faixa ótima, eh, pode, não é estragar o aquário, mas pode haver ali o tal desequilíbrio que se fala. O que é o desequilíbrio quando se fala de algas? Quer dizer que no aquário, num sistema que estava
com determinados níveis disto, e disto, e disto, e disto, e etc., com X plantas, com X watts de luz. Quando estava dentro de uma faixa com determinadas características, a partir do momento em que tu mudas aqui um destes pontos, inevitavelmente tu vais passar a ter uma outra configuração, porque já não é esta, agora já é esta, agora se calhar já tem menos luz, se calhar até tem menos plantas, porque tu fizeste uma poda muito grande, portanto o sistema vai reagir, vai reagir entre ele de uma forma diferente, mesmo que seja temporário, até voltares a comprar uma nova calha, até voltares a ter as plantas a crescer, portanto essas dinâmicas ao longo do tempo vão acontecendo. Eu já vi isso aqui acontecer, agora não me chateio, lá está, como eu já disse, de imagina, há ali qualquer coisa que eu percebo que aconteceu porque eu arranquei umas plantas do substrato e veio aquele sujo todo para a coluna d'água e contaminou um bocadinho mais. Pá, mas eu agora sei que daqui por 2, 3 semanas, à partida, a coisa volta outra vez Resolve. a estabilizar. Pronto. Vamos responder Ahm, só aqui sim, à força, pergunta força, do força. Jorge. O Jorge Rocha diz quais são os principais erros a evitar na construção do aquário. Eu acho que, sinceramente, o principal erro que na prática precipita Sim. todos os outros é a pessoa não fazer a sua pesquisa, é não fazer o trabalho de casa. Mas ele está a falar na construção, literalmente na construção, o silicone e isso tudo, ou na Não, não, montagem? não. É outro. Será na criação de um aquário novo ou na Ah, montagem de um sim, aquário. sim, Eu acho que é muito isto. Acho que é a pessoa não pesquisar. Ah, exato. Imagina, eu às vezes penso isto que é. É como eu ter um exame na faculdade e não estudar na véspera e achar que o exame vai correr bem. Ou não E depois? estudar de todo e achar que vai correr bem. Eu acho que esse é o principal erro, Jorge. Muitas vezes, imagina, lá está, mais a minha experiência nos plantados. O pessoal diz-me, olha, pá, tenho estas plantas assim, tenho substrato fértil e não sei o quê, pá, e isto não está a dar. E então, que substrato é que puseste? Puseste assim assim. Disse, pá, mas isso não é fértil. Mas não é fértil. Como é que não é fértil? Aquilo diz que é bom para as plantas. Isso, pá, não. Tipo, e depois às vezes, para não pensarem, não é que eu venda substrato na Hydra, mas para não Sim, pensarem que eu estou ali a dar, sei lá, ser da minha imaginação, pá, manda o link. Tipo, olha, está aqui o link do produto. Pá, exato. realmente diz aqui que isto não é fértil. Pá, e como é que não me disseram na loja, ou como é que não me disseram não Isso sei o quê? é outro problema. Pá, Sim, sim, é assim, não, não é tal coisa. Há bons e maus profissionais em todos os ramos. sim, Há na mecânica, como há nas lojas de aquariofilia, ou porque a pessoa sim. até pode nem ser com a intenção, às vezes podia nem saber, ou o cliente nem sequer explicou o que é que queria e o logista achou, recomendou Exato. melhor para o que ele lhe disse. Mas Acima de tudo, aqui está tu eventualmente, tu próprio, olha, eu entretanto vou desligar, mas mas disse bem, eventualmente disse tu bem. próprio, tu podes não saber ainda concretamente aquilo que queres em termos de aquário, é aquilo que falava Mas já há um bocadinho, epá, aí lá só está, quero isso é umas outro. plantinhas e uns peixes e Yeah. não sei o Mas esse, quê, pronto. esse é outro erro, Nuno. O erro é não haver Sim. planeamento. Pois, Imagina. mas é assim, eu acredito que se tu não souberes o que queres, também é difícil criar um Mas, planeamento. mas, Porque para mas é isso. planear, tu precisas de entender onde é que queres chegar. Mas Pronto. esse Olha, é. aguenta só aí o barco um pouquinho que eu para eu ligar aqui, pode ser? Força, Já força, vou aqui vai. falando aqui com o pessoal. Ok, Ah, força, até já. Pronto, Até já. e então era isso que eu estava a dizer. Acho que o principal erro, não tanto na execução, mas é mais no planeamento, que é o que é que eu quero? O que é que eu quero do meu aquário? Quero ter um aquário plantado, com plantas difíceis e tudo mais. Se eu sei o que quero, eu tenho que ver o que é que preciso para conseguir isso, não é? Ou seja, muitas vezes vejo clientes que fazem o aquário com areia, com umas pedras. E depois de um momento para o outro decidem: epá, olha, tenho andado a ver e adorava ter plantas. Quero pôr plantas aqui. Mas o teu aquário não está preparado para as plantas, não é? Tu fizeste um aquário para ter umas pedrinhas e uns troncos. Portanto, mas então vou meter substrato e depois meter areia por cima e depois. Não, não vai correr bem, porque vai-se misturar a areia com o substrato, depois vai haver substrato num lado, não vai haver no outro, ahm, e acaba por não correr bem. Portanto, respondendo aos Jorge, acho que este é o principal erro aqui na montagem do aquário, é não haver planeamento e a pessoa não saber o que quer para o seu aquário, e por não saber o que quer, não vai planear bem e também não vai executar bem. Um, Depois, assim, mais erros.
Muitas vezes vejo que as pessoas dão pouca importância à filtração. Filtração não é só. Às vezes as pessoas imaginam o filtro como sendo. Pá, aquilo é uma bomba de ar que está ali a circular a água. A filtragem, neste caso, é biológica, porque na prática toda a filtragem é biológica, porque mesmo as esponjas funcionam como filtragem biológica. A filtragem biológica está para o aquário como. Lá está, a nossa flora intestinal está para o nosso corpo. É a base de tudo. É ali o centro nefrálgico de toda a biologia química e não só, e Exato. orgânica que se passa no aquário. Toda a água vai passar por ali, toda a sujidade vai passar por ali, todos os nutrientes vão passar por ali, todos os detritos, os dejetos. E se não há uma boa colónia bacteriana, se não há uma boa filtragem, e por boa filtragem entenda-se não é o débito de água, porque isso é irrelevante. Isso aí sim é uma bomba de água. Uma boa filtragem é dentro do aquário. Por isso é que eu digo, não é tanto não é importante o débito, às vezes é mais importante o tamanho do balde do filtro para podermos encher de mídias biológicos ou de materiais a que as bactérias se fixem. Porque essas bactérias vão ser responsáveis por tudo, por converter a amónia em nitritos, os nitritos em nitratos, vão ser responsáveis por degradar os restos de folhas ou os restos de comida ou os dejetos dos peixes que entrem para o filtro. Uh, Essa colónia de bactérias vai ser importante porque, havendo bactérias benéficas no filtro, não vai haver bactérias patogénicas no aquário, a água não vai ficar turva, vai ficar cristalina. E muitas vezes há muitos problemas no aquário que surgem por uma má filtração. Exato. Vão desde água turva. Raramente é algum problema com a água. Geralmente são bactérias. Isto diz aqui se eu posso. Quero adicionar gestos que a inteligência artificial é espetacular. Isto devia ser o like, isto provavelmente vai fazer um like. A água turva geralmente são bactérias que estão em circulação na água, estão em suspensão na água porque se desenvolveram, porque as bactérias do filtro não estão a fazer o seu trabalho. Quando há mortes de peixe, geralmente não é a amónia, e eu fiz um vídeo no YouTube sobre isto. Sempre que morre um peixe, a resposta do pessoal, ou de muitos comentários no Facebook, é sempre: isso foi a amónia, é um pico de amónia, foi a amónia que matou os teus peixes. Não, Não, não provavelmente não necessariamente, não foi a é? amónia. Estás-me A estás-me amónia não a é ouvir, assim. aliás, desculpa. Estamos a Ah, ouvir. ok, ok, sim. Uh, Não necessariamente é a amónia, exato. Raramente, pá, eu diria, não quero pôr uma percentagem, mas imagina, se tiveres um pH 6,5, e eu digo isto no vídeo, agora não tenho aqui os dados Hum, da tabela, mas se tiveres um pH de 6,5, a percentagem de amónia que está no formato NH3, que é o formato tóxico, porque há o NH3 e há o NH4+, que é a forma sim, ionizada da amónia. Tu tens 90, se não me engano, com pH de 6,5, tu tens 99,96% da amónia em NH4 que não é tóxica. Isso quer dizer que para teres 0,02 ppm de amónia tóxica no aquário, tens que ter tipo 120 ou 150 ppm de amónia total. Tu sim, não tens 150 ppm de amónia total, a não ser que o teu aquário esteja mesmo muito, muito, muito mal. exato. Ok? É, Portanto, geralmente o que mata os peixes, e quando há muitas mortes de peixe, ou é por falta de oxigenação, mas isso é um erro básico, é puramente má filtração, ou ou doença, então, ou doença, então evento. é por doença, porque lá está, a flora bacteriana do filtro, que é ali o sistema imunitário do filtro, não está a fazer a sua função e permite o desenvolvimento de outras bactérias. O Exato. mesmo se passa connosco. Imagina, nós temos uma bactéria na nossa boca que é a Staphylococcus aureus. Não interessa, vive aqui na boca, faz parte do nosso microbioma oral. Esta bactéria está aqui perfeitamente, sem fazer mal nenhum, mas quando há um desequilíbrio, esta bactéria vai-me causar uma É. amigdalite. Ou vai-me Oh, causar uma Pedro, infecção grave. deixa-me só. Estava aqui um comentário acima que eu achei interessante do João, a falar na questão do substrato e no desgaste do substrato, que de alguma forma Sim, também está enquadrado nisso que estás a falar. sim, Porque é um verdade. substrato Aqui o fértil. João, o João, o João Brandão, Sim, vou ler, porque há pessoal que pode não estar a ler. Por falar em substrato fértil, eu tenho no meu aqua plantado, mas sempre ouvi dizer que tem uma validade e que sim. começa a perder propriedades. Isso é verdade? Devemos substituí-lo? A Ah, questão, assim, em parte, na minha perspectiva, é que o substrato fértil, basicamente, são as bolinhas que estão carregadas de nutrientes, não necessariamente todos da mesma, nas mesmas proporções, ou melhor, nas proporções, nas mesmas quantidades. Ahm, À medida que o tempo avança e dependendo do número de plantas, e há plantas que consomem mais
pelo substrato e há outras que consomem mais pelo acúmulo de água, as plantas vão consumindo aquilo que está no substrato, que o substrato vai dando às plantas. A questão é que o próprio aquário, as próprias fezes dos peixes, etc, etc, e a matéria de composição vai assentando no fundo do aquário e esses nutrientes, digamos assim, vão para baixo. Portanto, continua a nutrir as plantas. A questão é que, eventualmente, um dia, passado alguns anos, há um decréscimo muito grande na quantidade de nutrientes que estão no próprio substrato em si. É isto, não é? Ou de Ah, alguma... é e não é. Então, Ou seja, imagina, o substrato fértil, na prática, sim, traz nutrientes de raiz. Mas se tiveres um plantado muito grande, imagina, com relevado, se calhar em 3 meses esgotas os nutrientes do substrato. sim. Isso não quer dizer que o substrato tenha perdido as suas propriedades, porque, para mim, ah, o mais importante, a propriedade mais importante num substrato é, O CTC, não é? exato, ver aqui o nome em português, é a troca catiónica, é a capacidade de troca catiónica. Sim. O que é que acontece? Aquelas pequeninas bolinhas têm esta capacidade desta troca catiónica, que na prática é, elas têm a capacidade de, havendo nutrientes na água, ligar aos nutrientes, ou seja, vai atrair os iões, na prática será os nitratos, os fosfatos, o ferro, ok? Esse substrato tem essa capacidade de absorver os nutrientes da água e as raízes têm a capacidade de extrair esses nutrientes do substrato. Esta é a capacidade de troca catiónica. É o que faz um substrato ser fértil. Porque imagina, eu posso pôr nutrientes na areia, mas assim que eles forem absorvidos, nada feito. Exatamente. Em relação à validade que o João está a falar, esta capacidade de troca catiónica, ou seja, a absorção e a absorção dos nutrientes pelo substrato e a captação dos nutrientes pelas raízes das plantas, vai-se perdendo ao longo do tempo. Ou seja, um substrato com 4 anos de uso vai ter uma capacidade de absorver nutrientes muito inferior a um substrato novo. Okay? Pergunto eu agora, essa capacidade de CTC, há algo que possa promover ela voltar a aumentar, digamos assim, ou não? Dificilmente. Dificilmente porque não conseguimos agir no substrato Sim, sem destruir o aquário todo. ok. O que é que, por exemplo, diminui o tempo de vida do substrato? Águas muito duras. Águas com muito cálcio, por exemplo, Sim. o cálcio vai se ligando ao substrato e pode não o conseguir libertar. E, portanto, em águas muito duras, ou seja, com um GH muito alto, que seja cálcio, magnésio, o tempo de vida do substrato é mais Tu curto. dirias muito duras, em termos de valores, GH, dirias quanto? Assim, só por alto. Um segundo, vou dar um beijinho ao meu filho que se vai Ok. deitar. E a gente já continua. Sério? Rápido. Beijinho, dá-me bem. Ora bem, se cabe. Sim, Ou seja, água muito duras, eu acho que não há um padrão, não há um número. Não, imagina. Ah, a ligação é, quanto mais dura for a água, menos tempo vai durar o teu substrato fértil com essa ok. capacidade. Mas, por Ok? exemplo, um GH, digamos que a 10 já seria um GH alto, digamos assim, só para pôr em termos de valores. Não Já diria na que tua... isso seja não diria que isso seja uma dureza alta. Agora, imagina, se tiveres uma dureza de 10, certamente o teu substrato fértil vai se manter eficaz durante mais tempo do que um que tenha um substrato de 20, ou que tenha um Exato. GH Um 20. GH de Não 20, quer dizer exato, que, sim. por teres o dobro do GH, o substrato dure metade do tempo. Dura o dobro, exato, sim, sim. Não, Mas, não há essa mas sim, relação. mas sim. Ou Exato. seja, por isso é que, mesmo tendo substrato fértil, por vezes é necessário fertilizar, porque as tuas plantas vão drenar o solo. E podes ter que o repor É, através de cápsulas ou a fertilização líquida, porque o substrato fértil vai absorver os nutrientes da água e as raízes das plantas vão conseguir extraí-los qual, do substrato. qual diria seria um sinal de que não é algas nem nada disso que está a estragar a planta, mas efetivamente é o substrato que já está a precisar ali de um aporte? O qual diria que seria o sinal? Ou é É difícil de assim, ver isso? não, imagina, estou-me aqui a lembrar de um cliente que
ele tinha o aquário há 3 ou 4 meses e ele disse: "Epá, eu estive aqui durante 3 meses, pá, é aquário, é substrato fértil, Sim. CO2, tinha tudo como manda a lei. As plantas durante 3 meses estavam aqui a crescer, espetacular, estava sempre a podar. Opa, e elas agora estão muito a más. Olha, estão a ficar com buracos, estão a deixar de crescer, estão a ficar amarelas. Pá, não sei o que é que se passa. Eu agora sei o que é que foi, não é? As plantas drenaram o substrato fértil Sim. até não haver mais, e ele nunca repôs, nunca fertilizou, portanto nunca repôs os Ah, nutrientes. ok, exato. Ou seja, se houver uma drenagem do solo a nível de nutrientes, as plantas vão ser o teu indicador. Ok. Então podemos dizer, por exemplo, agora falando nesta questão da fertilização, ehm, a fertilização faz com que tu dês um bocadinho mais de paz ao substrato. Entre aspas, quanto mais fertilizares, líquido, Sim. menos vai haver desgaste do substrato. É isso que se pode dizer? Não, não diria isso. Então, Não que tenha a certeza. sim, Ou seja, mas imagina, o facto de eu fertilizar as plantas, sim, há dois tipos de absorção. Há a absorção radicular, que é sim. das raízes, e há a absorção Raízes, foliar, que é a das folhas. exato, A maioria das plantas aquáticas consegue fazer ambas. Consegue sim, fazer a absorção foliar e a radicular. Com algumas exceções de plantas que são as chamadas root feeders, que elas geralmente ou preferencialmente ou quase exclusivamente só se alimentam da raiz. Mas tu sim, quando fertilizas um aquário, por exemplo, com plantas que façam as duas absorções, elas não vão só absorver nas folhas porque têm nutrientes na água. Elas têm nas raízes, também vão absorver nas raízes. Portanto, não sei exato, se dará um descanso. O que acontece é que tu, ao fertilizares o aquário, estás a repor nutrientes ao substrato. exato. Não, Pois, era não essa estás a a pergunta que drenar. eu tinha a fazer. Ao colocar fertilização líquida, estás a repor no substrato, literalmente. Estás a ajudar o Estás substrato a. a alimentar as plantas e também estás a repor no substrato. Mas Exata- isso não faz com que ele dure mais tempo. Na prática, estás a usar aquela capacidade de troca catiónica que o Exatamente, substrato tem. exatamente, exatamente. Ahm, Pessoal, por, somos por, 21 ao vivo. olha, Ninguém tem perguntas, ninguém tem coisas que gostasses de saber. a mim parou aqui nos 16, pronto, eu já percebi que isto de vez em quando para mim. Mas continuando e puxando agora um pouquinho atrás, eu tinha aqui uma questão que é do filtro do termostato, da luz, etc, etc, todas essas tecnologias, digamos assim, que estão à volta do aquário, qual é que tu dirias que é aquilo que, pá, não pode, não pode falhar, porque efetivamente pode falhar, mas resolve isso o mais rapidamente possível, porque se tu não tiveres isso a funcionar, ahm, pode estragar mesmo o aquário se não resolveres isso rapidamente. E eu tenho uma ideia do que é que poderia ser, qual é que é a tua? Das tecnologias, refere-te aqui a equipamento. Equipamento, no geral, por exemplo, termostato, luz, filtro, um skimmer, ehm, sei lá, o não dar comida ou dar comida, a fertilização, de todas essas coisas que estão à volta do aquário, que não são peixes nem plantas, e a água em si, a reposição. Tirando isso, tudo o resto, o que é que tu dirias que, epá, isso resolve o mais rapidamente possível? A filtragem, sem Pronto, dúvida. é isso, eu É que também nem tem comparação. garanto. Não, mas é que eu no outro dia estava a pensar nisso, adivinha, quando foi do Yeah. apagão, eu comecei a Filtragem, sim, pensar pá, nisso. não Epá, há hipótese, não há hipótese, é o filtro. é o É o filtro. filtro. Repara, eu Tu aqui podes tenho ter um dois filtros. aquário uma semana sem luz. Podes ter, a não sei que vivas numa zona muito fria. Sim, A malta tem aquela ideia que é tipo, e o meu aquário desceu 2 graus, os peixes vão morrer todos. Pá, não, não, que na eu também natureza também não há tinha isso há uns termostatos, tempos. Sim, não é? Pá, à noite sim, a água está mais fria, de certeza, mesmo em climas tropicais. sim, Durante o pico do sol, a água está mais quente, os peixes aguentam 2, 3 graus de variação. sim. Agora, um peixe não aguenta muitas horas sem oxigênio e o filtro tem essa função. Mas, por Ah, exemplo, quando foi o apagão, em que foram para aí 10 horas, pelo menos para mim foram cerca de 10 horas, sim. sem filtro a funcionar. Pá, eu não pus produtos, não tive aqui a pôr bactérias nem nada, não pus nada, deixei que isso acontecesse. Eh, Achas que será uma coisa problemática ou vá, ainda não está no limite, digamos assim? Qual é que é a tua perspectiva sobre isto? O quê? Por causa do apagão? Sim, Ah, ou é assim, seja.
as bactérias, às vezes nós esquecemos que elas são seres vivos, não é? Portanto, elas têm as mesmas Sim, necessidades básicas que nós, exatamente as sim, mesmas. sim, Precisam de comer, precisam de respirar e precisam de se reproduzir. É as três cenas básicas de qualquer ser vivo, não é? Tem que sim, respirar, tem que se alimentar e tem que se reproduzir. Ahm, de certeza que eu aqui acho que foi cerca de 12 horas de apagão sim, aqui em sim. Lisboa. De certeza que uma boa parte das minhas bactérias do Foram filtro foram à à vida. vida, Agora, o exato. que é que acontece? Se eu tiver um filtro muito mau, como tenho aqui no Nano, por exemplo, com aquelas 12 horas, de certeza que aquilo vai me causar um impacto gigante. Exatamente. Ou Agora seja, imagina, a própria qualidade do sistema como está também vai definir se o problema pode ser uma coisa muito grave ou se também, ou se não é assim tão grave. É isso que estás a dizer, claro, basicamente. imagina, se eu tiver 10 elevado a 30 milhões de bactérias, se morrer metade, eu continuo a ter lá 10 elevado a 15 Sim, bactérias. Se eu, de princípio, já tenho muito poucas bactérias, se me vai morrer metade, eu vou ficar com muito menos quantidade. E essa exato. quantidade pode não ser suficiente para que o filtro se mantenha ali eficaz. E para dar resposta ao próprio sistema, não é? Dependendo do sistema do que tu. Se tiver, por exemplo, muitos peixes, se calhar é mais problemático do que se tiver pouquinhos peixes, não é? Por causa da questão da amónia gerada Sim, durante esse período, digo sim, eu. está aqui, por exemplo, o Jorge Rocha, aqui bastante participativo, obrigado Jorge, Sim, que leu um artigo que após 4 horas com o filtro parado, há uma percentagem de bactérias que começam a morrer. Uh, e, consequentemente, variações de amónia. exatamente. Sem dúvida. Ou seja, qual é que é o problema das bactérias? Porque é que elas começam a morrer? Temos que ir logo por aí, não é? Porque Sim, é que elas morrem? O filtro não funciona, porque falta-lhes o abanar da água. Elas morrem por falta de oxigenação. Na prática, morrem sufocadas por falta de oxigênio, porque as bactérias que estão no nosso filtro são aeróbias. Não é? Pode haver aeróbicos, algumas exato. anaeróbias se o filtro estiver muito sujo ou se os mídias não tiverem um bom fluxo de água, que é uma coisa bastante importante nos filtros, nos mídias biológicos, mas Sim, geralmente é por falta de oxigenação. Agora lá está, em 4 horas vão morrer todas? Não, começam a morrer, mas lá está, quanto menos tivermos, mais vamos perder, não é? Se há variações de amónia, provavelmente sim, porque as bactérias hum, não recebendo água fresca, ou seja, a amónia está a ser produzida, imagina, aí no cubo de água, não é? Se essa sim, água não sai daí para o filtro, a amónia que está a ser produzida aí não está a ser convertida, porque não está a chegar às bactérias. Mas também há bactérias aí no substrato. Portanto, a água que chega, ou seja, a amónia que está aí no substrato, também está a ser convertida por essas bactérias. Se é assim exato. muito crítico, de toda a gente que eu falei, ninguém teve assim mortes de peixe. Sim, E lá está, voltamos à história da amónia, não é? Se o pH for relativamente baixo, a amónia não vai ser assim muito crítica. Portanto, sim, vai haver variações de amónia, mas não a níveis tóxicos, porque aí é mais difícil. Eu gostava de te dar um gancho para falar de uma coisa que é o quanto um aquário plantado, mais ou menos densamente, pode ser um filtro dentro da própria caixa de vidro. Fala sobre isso. Como é que as plantas podem ser um filtro? Um filtro, basicamente as plantas dentro de um aquário plantado são um segundo filtro. Sem Essa dúvida. amónia que tu falas, as plantas também a vão consumir, Pá, não é? as plantas gostam tanto de amónia como os putos gostam de açúcar. Pronto. Oh, Mas Mas podes falar um bocadinho sobre isso, ou seja, ainda assim a amónia gerada, se for um aquário muito plantado, como por exemplo é este, agora, agora, ahm, essa amónia que é gerada também poderá não ser um problema assim tão grave, porque tem aqui um filtro dentro de claro, água a consumir. Eu acho que às vezes as pessoas, e podes falar sobre isso, têm a percepção de que não veem as plantas no aquário como um filtro também, porque tens o filtro externo, mas se for um aquário bem plantado, também tens um filtro interno, que são as próprias plantas. sim. E tu próprio já disseste que as plantas consomem rapidamente a amónia porque não têm que quebrar o NH3, né? NH2, já não sei a química de cora. Eh, o que é que tens a dizer sobre isso? Sim, é assim, e estavas-me a falar nisso e eu estava a pensar, porque quando foi isto do apagão,
enquanto sim, ainda havia redes sociais sim, e comunicações, foram muitas vezes publicando o que fazer, não é? O que é que vamos sim, fazer? O que é que vamos exato. fazer? E algumas das recomendações eu concordei e não concordei, porquê? Uma das recomendações é apagar a luz porque o metabolismo dos peixes é mais baixo. Ok, Sim, certo. Se os peixes estiverem meio adormecidos, vão produzir menos sim, amónia. Mas depois pensei, eu tenho um aquário plantado. Portanto, eu se tiver sim, luz, as minhas plantas vão consumir a amónia que os peixes estão a produzir. Mais que isso, as plantas vão produzir oxigênio, que o meu filtro não está a conseguir oxigenar a água. sim. Ahm, e, portanto, fiquei ali muito dividido se isso seria a recomendação ideal. Sim, não há Mas regra não. no fundo. Sim, ou Vai seja, acabar por depender. imagina, no apagão tive a minha luz acesa, a luz acesa não, tive a minha janela aberta Hum, e o aquário esteve a apanhar com luz o dia todo. sim, Fez Purling. Não fez Purling que eu também não tinha o CO2 a trabalhar, mas provavelmente faria Purling e as plantas iriam oxigenar uma água exato. suficientemente para os peixes safarem, iriam consumir a amónia para que os peixes não sentissem stress. E as plantas são um filtro excelente, porque conseguem fazer absorção. As plantas também produzem químicos que vão para a água, por exemplo, inibem as algas. Exato. Portanto, o melhor anti-algas é uma planta saudável, porque ela combate as algas libertando ali uns químicos, como o ácido salicílico, que até alguns produtos anti-algas têm frasco, o ácido salicílico, que é ali Sim, um antecessor do ácido salicílico da aspirina. As plantas produzem isso que funciona como anti-algas. Produzem naturalmente, mas só produzem se estiverem felizes, porque se não estiverem felizes, vão libertar matéria orgânica pelas folhas e vão causar algas. exatamente. Pegando ainda na questão da amónia, eu tenho aqui uma nota que é a questão dos testes. Uma das coisas que eu vi há, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses por aí, é a questão de que os testes que são vendidos em loja são testes tendo por base aquários essencialmente de peixes, ou seja, não a pensar em aquários plantados. A medida que apresentam, eu não sei de qual é o nome daquilo concretamente, mas o 0,5, o 1, 1, PPMs. não sei o quê, assim, os ppms, exato, aquilo está calibrado, digamos assim, para peixes. Não é para um aquário plantado, ou seja, quando na prática eu venho aqui e meço, vou medir a amónia e dá-me, por exemplo, 0,5. Stress. Sim, mas a questão é que o teste não é fiel ao que está a acontecer, porque aquilo que o teste mede não é propriamente a amónia neste tipo de aquário. Ou seja, Ah, Pera. São coisas diferentes. então, São conceitos diferentes. Na prática, o que o teste mede, seja de fitas ou de gotas, mas é sim, sempre mais fiável de gotas, ele mede a concentração de amónia no aquário. no aquário, Mede certo, a concentração de amónia total. certo. Mas, por Sendo exemplo, sendo que a se me tóxica disser, é só diz. NH3. Mas a questão é que, imagina, para desencadear eventualmente algas, a concentração é muito mais baixa, necessária para as algas é muito mais baixa do que aquilo que está a medir no teste. Ou seja, se já está a dar amónia a 1, quer dizer que eu tenho mesmo muita amónia para a questão das algas. Mas, por exemplo, para os peixes, eventualmente poderá não ser assim tão grave. Não sei se me estou a fazer entender, talvez não. Ahm, Não, porquê? Porque, ou seja, funcionaria o que tu estás a dizer se eles recomendassem um valor padrão. Eles na prática sim. recomendam, é zero. Sim, Ok? Mas imagina, o teste é um instrumento analítico, portanto, sim, e quantitativo. Ele sim, vai-te medir os ppms, que é miligramas por litro de amónia total, nessa água. Nessa sim, água, na água da torneira, na água de sim, mais banho, qualquer água. Se o teste for preciso e exato, ele vai-te dar sempre o mesmo valor e vai-te medir sempre com exatidão os ppms. sim. Podes-me dizer é que o meu aquário está a dar um ppm de amónia. É preocupante? Se tiveres o Depende. pH 6,5, se Depende. tiveres o pH 7, não é crítico. Sim, Porque lá está, ele está a medir a amónia total, mas a pH 6,5, sim. 99,96% da amónia está em NH4+, que não é tóxica para os peixes. Pode ser causador de algas? Pode. Mas tanto é a amónia, como são os nitratos, como são os fosfatos, se estiverem Pronto, em excesso. exatamente. Ou Mas seja, ainda assim a questão
do valor da amónia, para que haja um problema no aquário, lá está, vai sempre depender de outros fatores. Não é porque tu tens amónia no aquário. Aliás, eu diria mais até que ehm, porque é que está. Porque é que o aquário está a produzir essa amónia toda? Até poderíamos ir logo por aí. Se está a dar 1 ppm, o que é que está a acontecer no aquário para a partida dar tanta amónia? Ou achas que aí o valor não é o mais preocupante? O está a produzir mais ou menos não é o mais preocupante, mas o resto que está à volta. Tens de perceber é a causa. Porque, para já, assim, tu fazes um teste. É como é uma coisa que aquela malta que diz: eu fui ao médico fazer análise e ele descobriu uma imensa coisa. Pá, tu não ficaste com o colesterol alto, não é? Sim, Porque foste ao médico fazer análise, já tinhas o colesterol alto antes, só que não sabias. exatamente. Exatamente. Imagina, tu fazes um teste à amónia, está a 1, e pensas: ei, eu tenho que fazer qualquer coisa que os peixes vão morrer todos. Mas tu, se calhar, já estás com a amónia a 1 ppm Faz há um muito mês tempo. atrás. Há Um mês muito atrás. tempo, exato, É como aquela exato. história, não vais ao médico fazer exames se não ainda descobres alguma coisa má. Sim, mas por exemplo, tu dizes, falas de 1 ppm e eu tenho o pH 6.5 e se calhar aí até pode não haver tanto problema. Mas a questão é, eu vou deixar de me preocupar porque, neste pH está tudo bem, não preciso me chatear. Ou tento procurar efetivamente porque é que tenho a amónia a 1 ppm. Talvez seja importante, apesar de na configuração a amónia não ser tóxica, mas ainda assim a amónia que está independentemente do pH, talvez estar Mas nesse isso, valor não seja tão bom. isso pode Portanto, haver apesar. muitas causas. Imagina, vais de férias e pedes ao teu vizinho para dar comer aos peixes. O Sim. gajo vai dar 10 vezes E mais depois comida já que a tu dás. embalagem toda lá dentro. Vais ter muito mais amónia no aquário. Exato, Andaste a fazer uma poda e não apanhaste os restos das folhas que cortaste, que eles andam para aí exato, de um lado para o outro. Vais ter mais exato, amónia. exato. A Fizeste composição. TPA e não usaste condicionador de água e por acaso nesse dia até havia muito cloro na água. Mataste parte da flora, vai haver mais amónia. Exato. Houve um apagão, tiveste o filtro parado, vai haver mais amónia. Não acho que seja crítico, a não ser que seja crónico e que esteja a causar problemas no Ok, aquário, sim. não acho que seja Já, crítico. a situação em si não é crítica, desde que seja obviamente resolvido. Mas se calhar se vens com um ppm de amónia pá, aí há 6 meses até agora, alguma coisa ali também não está assim tão bem, não é? Não é deixar estar. Imagina, Apesar a amónia disso, até pode vir do fertilizante que tu usas. também é verdade, efetivamente. Eu não, Efe- não vejo a amónia, eu não vejo a amónia crítica. Imagina, houve Tu não agora um apagão. demonizas a amónia dessa maneira, já percebi, sim. Hã? Não demonizas a amónia dessa Não, maneira. olha, eu Para vou, que vou-te dar um exemplo que foi agora uma publicação recente que eu comentei aqui no Facebook. Foi um indivíduo que tinha feito, acho que tinha passado o aquário antigo, passou tudo para o novo, e sim, ao fim de 15 dias os peixes começaram a morrer. Resposta foi a amónia. Claro, a amónia. A sim, amónia é que matou tudo. E foi o que eu disse, é assim, para mim não foi a amónia, porque tu quando fazes um aquário e metes lá os peixes, eles começam a produzir amónia desde o dia 1, exato. né? Assim que entram, começam a produzir. Porquê é que os peixes morreram ao fim de 15 dias? Então, mas a amónia não os matou durante 2 semanas e ia matar ao fim de 15 dias? Exato, O que é que exato. foi a minha teoria? Provavelmente o ciclo parou, porque ele fez ali uma troca de casa e entrou Sim, ali qualquer coisa. Provavelmente o ciclo parou, a amónia foi subindo, mas como o pH até estava fixe, não se sim, converteu em amónia tóxica, mas assim que a ciclagem arrancou e as nitrosossomas começaram a converter a amónia em nitritos, os nitritos mataram os peixes, porque os nitritos são tóxicos independentemente do nível de pH. ok, sim, Para mim, naquele caso, isto é teoria, a gente não sabe, a sim, não ser que ele tivesse testado a água naquele momento que os peixes morreram. sim, Mas para mim, foi o que aconteceu. Ele, no dia 1, que reinstalou o aquário na casa nova, os peixes foram produzindo a amónia, mas lá sim. está, como o pH estava baixo, a amónia não era tóxica, e assim que o filtro começou a arrancar e a amónia foi convertida em nitritos, ao fim de 15 dias começaram a morrer os peixes todos. Sim, entendo, exato. Faz sentido, faz sentido. A mim Ahm, faz. não, mas Mas faz não há mesmo forma de sentido. saber, estás a ver? Ou seja, a questão aí, eu acho que é importante aí a perceber é que não é um ponto a causa, é uma sequência de eventos. É algo Sim. que já começou lá atrás e mesmo aqui em casa, às vezes
Eu tenho alguns problemas, vai acontecendo pontualmente, e percebo, epá, ontem estava tudo bem, porque é que, de entrar, pois ontem estava tudo bem, porque é que hoje está assim? E começo a puxar a fita atrás e começo a perceber que foi ali uma sequência de coisas que levou a isto. Por exemplo, uma coisa que entre aspas que não tem nada a ver. Há bocadinho estavas a falar de peixe. Ontem cheguei, estive fora, cheguei ali ao pé do aquário, tinha um peixe deitado a dormir no chão da sala. E eu Suicidou-se. fui lá tocar-lhe a ver se ele estava acordado. Felizmente o peixe começou assim aos saltinhos. Eu peguei, por se não saltasse, pronto, já sabia o que é que ia acontecer. Peguei no peixe, meti-o dentro do aquário, está lá como se nada fosse. Pronto. Ele Ou estava à tua seja, espera para chegares a casa para exato, levar essa exato. saladinha. Mas o peixe já não estava assim tão hidratado quanto isso. O que é que eu acho, por exemplo, que nesse caso aconteceu? Eu tenho autocínclos, muitos, dentro do aquário, e eles são muito agitados. Eu acho que às vezes o que acontece é que eles passam, de repente, assustam um outro peixe e ele E o salta do gajo. aquário. Yeah, é possível, é possível. Há Pronto. peixes, há peixes que tipicamente já se sabe que a tampa tem que estar fechada porque eles têm Exato. a mania de saltar. Exato, mas Eh, pronto, isto agora foi um off-topic, ou seja, é uma sequência de eventos, não é, eu mudei aquilo, ou eu fiz aquilo, e a seguir aconteceu não sei o quê, e a cabeça associa aquilo a causa e efeito, não é? Eu mudei aquilo, aconteceu sim. aquilo, então foi por causa disto, Olha, e não necessariamente foi por causa disto. esse é outro erro comum, não tanto na montagem como estava aqui há Sim, bocado o Jorge a perguntar, mas aparece algas, não é? sim, Aparece algas. E a malta ok, vou baixar a luz, vou aumentar a filtração, vou diminuir os fertilizantes, vou pôr sim. menos horas de luz, vou meter a 80% e vou Estás fazer a menos mudar tudo, TPAs. sim, sim. Tu fizeste 6 coisas. Se aquilo Exato. resultar, qual delas é que resultou? Foi uma, Pois, foi duas ou foi 6? Não é? exatamente. Portanto, E o eu que eu também demorei recomendo. a entender isso. Já. Eu também demorei. É assim, o que eu recomendo sempre é. Tens algas, imagina, algas é um caso mais comum que aparece todos os Sim. dias. Tens algas, ok, bastas 2 horas a luz. Passado uma semana, está na mesma ou está pior? Ou melhorou? Se melhorou, é luz a mais. Se não melhorou nada, volta a pôr a luz, porque se não foi a causa, não é? Trocamos. Ou seja, a malta às vezes não tem a paciência. Porque imagina, tu hoje bastas 2 horas de luz, né? De 8 para 6. Sim. E no dia a seguir já estás à espera que haja menos algas. Mas como não há, vais fazer uma TPA. E no dia a Sim. seguir continuas com as mesmas algas. Óbvio, elas não morrem num dia. E então vais diminuir a fertilização. E como diminuíste a fertilização e ao fim de 3 dias ainda tens algas, já estás a mudar mais não sei o quê. E estás a pôr tantas variáveis ao problema que nunca consegues isolar a Pois, causa. a questão é que tu não estás a gostar do que estás a ver e queres que aquilo amanhã já não É o esteja desespero. assim. É o desespero de querer É um resolver desespero. logo. Uma das coisas interessantes que eu aprendi é que em termos de dias, eu pus isto na minha cabeça, óbvio que isto não é regra. Mas, por exemplo, um dia do aquário seria uma semana. Ou seja, eu para conseguir ver uma alteração, o que é que está a acontecer, eu precisaria de 4 dias para perceber que é aqueles 4 dias que eu realmente queria. Ou seja, eu daqui por 4 dias já quero que o aquário não tenha algas. Só que os 4 dias do aquário são 4 semanas, portanto eu vou ter que esperar um mês. Foi mais ou menos esta a ideia que eu comecei a pôr na minha cabeça, que eu já sei que eu tenho que esperar cerca de 4 semanas para perceber a modificação. Eu tinha aqui uma pergunta, porque tu estás a falar de algas, para combater as algas, ou reduzir a luz, ou reduzir fertilizantes, ou outra coisa qualquer, mas eu faço uma pergunta mais simples para ti, que é, porquê é que surgem algas no aquário? A questão é esta. Força. É simples. É simples. Imagina. Porque é que, dando-te exemplo do nosso dia a dia, Sim. porque é que surgem ervas numa calçada em que não existe natureza nenhuma ali à volta? Porque é que nasce, rebentam plantas numa racha do Alcatrão? Epá, porque a natureza tenta sempre crescer e tenta sempre vingar. Porque naquela circunstância há ali qualquer coisa que proporcionou que aquele organismo, não lhe vou chamar agora algas, aquele organismo se desenvolvesse. Sim, Havia ali qualquer coisa, nem que sejam uns grãozinhos de terra, qualquer coisa. nutrientes, Imagina. qualquer coisa. A natureza tenta sempre sobreviver, faz parte, Sim, não é? É sempre a lei do mais sim, forte. Por isso é que eu te digo,
Tu tens uma. Imagina, aí tu vives mais aí na zona do campo, mas aqui em Eh, Lisboa, esta porcaria é passeios, Alcatrão, Alcatrão e passeios. Porque é Sim, que uma plantinha com tanto jardim bonito municipal aqui à volta, que é que ela há de nascer à beira do passeio? Porque exato. aquele bocadinho deu-lhe condições para viver. O E mesmo se não passa só no aí, no aquário. meio do cimento também cresce. Aqui no meio do cimento também cresce.